podcast do ABGD News tem o oferecimento de Embrastec e SSM. Olá, começa agora mais um podcast do ABGD News. Muito obrigado pela sua companhia. E hoje eu converso com Eduardo Gama. Ele que está de Casa Nova, agora ele é Country Manager da Astro Energy. Falei certo? Eduardo, seja muito bem-vindo. É uma pronúncia diferente de uma empresa também chinesa e que agora você informa para todos nós que está mudando de casa. Sim. Sucesso! Obrigado pelo convite, Mauro. Como você colocou, eu estou de Casa Nova, entrei recentemente na empresa. É uma empresa do Grupo Xinte, um nome um pouco mais conhecido no mercado, já tem mais de 30 anos de empresa. Então agora a gente está entrando nessa nova empresa para poder estabelecer as raízes aqui no Brasil, aprofundar, fazer mais negócios e conseguir, com boas parcerias, fazer esse nome que é pouco conhecido, muito falado aqui no mercado brasileiro. Que bacana, sucesso para você nessa nova trajetória. Já a gente vai falar um pouquinho da empresa. Você fez relações internacionais, economia, pós em administração. Em que momento o economista, as relações internacionais, a administração encontram o mundo das energias renováveis? Quando eu estava na escola ainda, veio um ex-diplomata palestrar. E aquele dia eu decidi ser diplomata. Então, meu sonho de criança era ser diplomata, viajar o mundo, poder trabalhar com a profissão. E foi nesse momento que eu decidi fazer relações internacionais. E acho que depois de um ano de curso, eu falei, olha, não é para mim. Quero ser um homem de negócios, trabalhar no mercado. Gostava muito do mercado financeiro, ser executivo, etc. E aí eu comecei a mudar um pouco a trajetória. Depois eu decidi fazer economia para poder complementar a parte que não conseguiu ser atendida durante o curso. E aí eu comecei, trabalhei em empresa de auditoria, trabalhei no setor automotivo. E no meio desse meu início de trabalho, eu conheci o João Ribeiro. Hoje ele trabalha na Brasani. Na época eu fiz um intercâmbio com ele na Alemanha. E aí, depois de anos desse intercâmbio, um dia ele me ligou e falou, olha, estou trabalhando na Canadian, não sabia quem que era. Aí eu comecei a pesquisar, estou no mercado de energia solar e ali eu comecei a pesquisar, me interessar um pouco mais. Estava na Honda na época, que fica aqui perto, né, em Sumaré. Eu decidi sair, entrar na Canadian e aí eu me aventurar no setor de energia solar. Eu sou muito grato ao João também pelo convite, né, por trazer para o setor, e aí eu comecei minha carreira no setor de energia solar. Totalmente inesperado e não planejado, mas que bom que deu certo e que bom que eu me aventurei. Né? Que bom, que bom. Eu acho que a gente tem que se arrepender, né, Edu, daquilo que nós fizemos e não passar o resto da vida. Como seria se eu tivesse feito? Né? É bom aquele friozinho na barriga, sair da estabilidade, procurar coisas novas, coisas que no fim fazem a gente buscar novos desafios e conquistar coisas novas. Então foi uma aventura bem legal e continua sendo, né? A gente vê, eu lembro que no começo a Canadian tinha poucos funcionários no Brasil. No primeiro trimestre ali que eu entrei, a gente vendeu 28 megas, foi um recorde de vendas. Puxa vida. E você vê hoje o setor aí falando de números 10, 15 vezes maiores do que na época. Então, eu acho que pude acompanhar um pouquinho dessa história, né, do setor brasileiro, né, olhando na parte de módulos. Que legal. Edu, eu queria voltar um pouquinho. Que lembrança que você tem da chegada do diplomata lá para
palestrar para vocês. Você consegue descrever esse momento? Qual foi o objeto de fascínio ali daquilo que ele disse? Eu sempre gostei muito de algumas coisas. O Viagem era uma dessas. Então você viu um pouco do glamour ali, dele viajando, conhecendo lugares novos, mas também conectar com pessoas. Acho que foi uma coisa que me brilhou os olhos, né? A habilidade de você conseguir se conectar com as pessoas, convencer, persuadir. Eu gosto de jogar poker, então uma das minhas paixões ali, então tem um pouco disso, de você tentar ler as pessoas e convencer ela na direção que você quer, né? E também poder, se você olhar bem, né, o diplomata normalmente é um por país, ou tem uma pessoa, né? Então ele ocupa um papel de importância, liderança e muita responsabilidade. Então foram algumas das coisas que me convenceram ali, falaram, olha, isso me atrai, né, é uma atividade que eu gostaria de fazer. E aí depois eu tentei trazer isso para o mundo corporativo, que depois de conhecer um pouco mais a profissão, né, eu acabei me interessando mais por outro lado. Não só o diplomata, mas o corporativo, também exercendo algumas dessas habilidades, mas com objetivos diferentes. E na época eu gostava muito de política também, mas foi perdendo um pouco o brilho ao longo dos anos. Isso tudo foi aqui em Campinas? Isso. Eu fiz faculdade aqui em Campinas, na Facamp, e eu também estudava. Eu nasci e cresci aqui na cidade. Então, tudo começou aqui. E agora, depois de passar um tempo em São Paulo, voltei para cá também. Tá de volta. Tô vendo que você é casado. Você tem 2 filhas? 2 filhos. Dois filhos. Um filho e uma filha. Um casal. Um casal. O Tomás tem 4 anos e meio e a Bárbara fez 3 anos agora em março. Que legal. E como é que é o Edu pai? Como é que foi essa notícia, o momento que você decidiu que ia casar, que ia ser pai? Eu conheci minha esposa na faculdade. Então, ela também entrou Em qual faculdade? Na de Relações Internacionais. Ela entrou no mesmo ano que eu, no mesmo curso. E aí, logo depois de 6, um pouco antes, na verdade, 3 meses, ela percebeu que não era para ela. Então, ela mudou para o curso de design. Que legal. E é a paixão dela, trabalhar com design, trabalha com design gráfico. E, no fim, acho que os dois entraram querendo ser diplomatas e cada um foi para uma direção. E eu conheci ela em 2007 e a gente ficou junto até hoje, se casou em 2016 e o Tomás nasceu em 2018. Então a gente demorou um pouquinho para casar, mas os filhos vieram rápido. Que legal, como ela chama? Elisa. Ela também é aqui de Campinas. Elisa. Então a família dela, por isso que a gente acabou voltando, para poder deixar os filhos próximos dos avós, curtir um pouco. A gente viu que essa pandemia a gente tem que dar valor para outras coisas que não só o trabalho. E como é que foi, Edu, quando ela disse, tô grávida? É um frio na barriga, né? Uma das maiores felicidades que a gente já teve na vida. A gente sempre quis ter filho, né? E foi a melhor decisão da nossa vida, casar e construir uma família juntos. Então, as crianças dão é a alegria do lar, né? Então, tava com eles agora de manhã, se acorda, fica um tempo junto. Um dos benefícios que o home office traz é você poder acompanhar. Então, a Bárbara, ela nasceu no dia 19 de março de 2020, então foi logo quando a pandemia começou. Então, o lockdown em São Paulo veio dia 21, e aí eu pude... O lado bom de todo esse problema que a gente teve foi que eu acompanhei o primeiro ano e meio dela ali 100%, né? Então, eu nunca imaginei que eu poderia ver ela todos os dias da forma... Então, foi um desafio conseguir conciliar o trabalho e a criação dos filhos ali no meio da pandemia, mas foi uma alegria, né? Foi uma oportunidade que, se a gente olhar alguns anos atrás, as pessoas não poderiam ter por conta das circunstâncias, contexto de trabalho. Então, foi muito gostoso. E a gente tenta equilibrar, né? O trabalho, a criação dos filhos, o tempo com a família, a esposa. Tenta equilibrar os pratos ali da melhor forma para ser um pai presente. Então, eu tive pais presentes, minha esposa também, então a gente tenta continuar nesse sentido aí de poder estar no dia a dia ali com os nossos filhos. E como é que é, Edu, agora que você é marido, pai, tomar essas decisões como essa que você acaba de tomar, de fazer uma mudança na tua carreira? Assim, todas as decisões que eu tomo, eu sempre divido com a minha esposa.
gente tenta conversar bastante, dialogar, ela me ajuda a dar conselhos. Gosto de conversar também com os meus pais, poder pegar a opinião deles, porque no final das contas, né, o trabalho vai, vem, muda, se muda de cidade, mas a família tá lá. É verdade. Então, quando a gente decidiu casar, a gente casou com os pais dela, os meus pais, no sentido de família, né? Claro. E no final das contas, se eu não tô bem no trabalho, ou se eu sou bem sucedido, se eu conquisto coisas, tenho participação dela ali nos bastidores, né? Então, ela me ajuda a trabalhar no sentido de dar segurança para poder viajar, tomar decisões, tomar risco. Então, a gente conversou bastante sobre essa mudança, né? Essa transição, e divide a responsabilidade, né? Então, eu procuro sempre conversar para poder ter o apoio ali e acompanhar nessa trajetória, né? Então, sempre com muito diálogo, né? Ciente dos riscos, das vantagens e desvantagens de cada trabalho, enfim. É a forma como eu gosto de lidar, né? Dividindo sempre com ela, porque é a pessoa que eu quero ficar o resto da vida. Claro, claro. Então, se ela não tá de acordo, a gente conversa, dialoga e tenta achar um caminho que os dois vão estar bem, felizes. Sim, também da parte dela, da minha, então... E é um desafio enorme, né, para a tua carreira, porque você vai estruturar a empresa, né? Você ocupa um cargo muito importante, né? Uhum. É uma empresa que ela já está estabelecida no Brasil. A Shint já tem a parte de componentes elétricos aqui no Brasil, tem a parte de inversores. A Astronergy, ela também já está aqui no Brasil na parte de módulos e ela quer expandir as atividades, aumentar o volume. Está com um plano de expansão bem importante a nível global e quer que esse plano continue aqui no Brasil na mesma proporção. Então, é bem desafiador, né? Vai demandar bastante tempo, cabeça, mente, corpo. Então, por isso que a gente acabou dividindo, porque vai demandar muito de mim e do time, consequentemente. Então, por isso que é muito importante ter esse apoio e tá distribuído ali dentro da família para poder apoiar na parte do trabalho também. Claro, é uma base muito importante. Já já a gente fala um pouquinho da estrutura da empresa. Aproveitar toda a tua experiência, você é muito jovem, mas tem muita experiência neste setor. Como é que você está vendo agora a geração própria de energia no Brasil? Bom, vamos começar ali pela lei. Ela trouxe uma segurança jurídica, mas ao mesmo tempo ela trouxe um pouco de confusão ali, né? Principalmente naquela transição. Então eu acho que o mercado a gente já está em maio, o mercado ele já absorveu, já entendeu quais que são os prós e os contras, né? Tem muito debate ainda sobre algumas questões e vou deixar isso para os especialistas. Tem bastante gente dando consultoria que talvez consiga explicar muito melhor do que eu. Mas o fundamento é a energia solar, ela vale a pena, né? O payback, em algumas situações, ele está até menor do que outras. Em alguns teve um leve aumento ali, mas eu acho que também abriu oportunidade para novos negócios, né? Então, o mercado está mudando, ele está evoluindo, então a gente não precisa se pegar a poucas coisas. Então, gerar energia na sua casa, ter uma usina remota é um negócio que vale a pena. A gente está ajustando, né? Teve um momento de transição, as pessoas estão entendendo, né? Você vê o câmbio, recentemente ele baixou um pouco perto do que ele estava, o preço dos equipamentos ele está um pouquinho menor do que ele estava no ano passado. Então, por mais que você tenha uma transição, uma lei que vai aumentar um pouco o payback ali, você vê o custo do equipamento caindo também. Então, assim, de forma geral, a gente está se adaptando. Assim, desde o começo, né? Quem instalou em 2017, quando eu entrei, pagou um custo muito mais alto que hoje. Mas o payback está um pouco maior, mas o investimento também está menor. Então, a gente só tem que entender o contexto. Cada empresa no seu nicho, no seu negócio, vai entender as mudanças ali para você e vai adaptar. Eu estava na AgriShow semana passada. Você vê várias empresas do setor agro começando a introduzir energia solar também na sua solução. Então, você vê o cara de irrigação, o cara de bombeamento, trazendo isso para o seu negócio porque vê uma vantagem. Então, o mercado vai adaptando. A gente só precisa entender onde que a gente quer atuar, quais são os pontos fortes, pontos fracos para poder comercializar, mas continua sendo um ótimo investimento. E para o residencial ali, que
falando que a gente está perto de um condomínio gigante, você vê um rio de oportunidades, né? Várias casas ali que podem implementar a energia solar na sua casa e é um negócio que vale a pena. Edu, você acha que essa evolução da energia, né, até o momento em que o consumidor comum possa fazer a escolha, como a gente faz da telefonia, a gente está caminhando nessa mesma velocidade? Você consegue ver semelhanças nos dois processos? Sim, eu acho que ao passar dos anos, né, cada vez mais você vai ter flexibilidade, né, na escolha da concessionária de energia. Acredito que vai demorar um pouco, mas talvez aí até no nível de telefonia. Você já vê alguns lugares no mundo tendo essa transição. E eu acho que é o caminho que a gente deve seguir, em que você tem liberdade para escolher de quem você quer comprar e vender energia. Eu acho que no Brasil talvez demore um pouquinho, né, porque foi necessário investimento em infraestrutura, etc. Mas eu acho que a gente tende a chegar. E aí a energia solar no nível residencial também pode mudar. A gente vê cada vez mais o uso de baterias para o residencial, hoje como backup ou para dar estabilidade na rede, né? E aí se chegar nesse ponto das pessoas poderem ter a liberdade de comercializar a energia, pode ser uma opção, colocar a bateria ali para escolher o melhor momento de injetar na rede ou não. Eu estava conversando semana passada, o Link, o vice-presidente de vendas da Astronergy, veio para o Brasil e comentou uma situação que na China as empresas alugam um telhado residencial de condomínio para poder usar o telhado das pessoas para poder gerar energia e comercializar. Então é um outro modelo de negócio que a gente já tem em alguns países que ainda não é explorado no Brasil. Então sem dúvida o solar ele vai trazer muitas oportunidades de negócio. A gente ainda não sabe quais o que a gente vai conseguir aplicar aqui, mas com certeza tem muito para crescer e muito para evoluir aqui no Brasil. Quer dizer que na tua avaliação, que tem muita propriedade em tudo que você coloca para a gente, é o momento de observar as oportunidades e de muita atenção às pequenas mudanças. Sim. Tem algumas empresas que querem atuar em vários canais e ele acaba não atuando bem em nenhum, né? Então, aqui no Brasil a gente tem centenas, milhares de empresas em diferentes atuações. Então, o conselho ou sugestão que eu daria, cada um fala, vê onde você é melhor, onde você pode atuar bem e forte, foca e entende quais são os pontos fortes e fracos para você ser o melhor ali onde você está. E oportunidades vão vir, o mercado vai mudando. Então, eu senti que o mercado ficou um pouco apreensivo esse começo de ano. Foi. Mas eu acho que todo mundo que está sobrevivendo até hoje já fez essa lição de casa de entender onde que é forte, onde que é fraco, o que precisa ajustar, seleção de produtos, como você abordar seu cliente, atendimento, etc. Então, vamos olhar o copo meio cheio, né? Foi bom para as empresas olharem para dentro de casa, ver o que pode melhorar e seguir forte ao longo do ano. Edu, você acha, aí eu faço uma meia-culpa do setor, você acha que houve, por parte de todos nós, um erro em propagar que 2022 era o grande ano do solar e tal, e que a partir dali, quem não fizesse estaria levando prejuízo no popular? Você concorda com isso? A gente errou nesse ponto? Olhando hoje, é fácil falar que a gente errou, mas ninguém sabia como que ia ser. Exato. Então, assim, é até um pouco injusto falar que as pessoas erraram em propagar isso, porque na época tinha todo um debate, inclusive uma pressão política para que a gente conseguisse estender um pouco mais o tempo do benefício. Então seria injusto falar que a gente errou, com as informações que a gente tinha lá na hora. Fazia sentido colocar um senso de urgência para que as pessoas instalassem, porque é um benefício. Então, se for olhar por esse lado, a gente estava falando, a população, as pessoas que não se alimentam de informação do solar todos os dias não estavam sabendo dessa discussão porque foi pouco divulgado na mídia ou quando divulgado não de forma completa. Então a gente estava fazendo um trabalho bom para a sociedade divulgar. Falou, olha, esse ano vai ser o ano que vocês vão conseguir ter um benefício melhor do que o ano que vem. E aí depois gerou uma confusão. As pessoas, bom, então não vale a pena. Então talvez o que a gente poderia ter feito diferente é compartilhar de uma forma melhor, dando um pouco mais de detalhe. Falar, olha, vai ser melhor hoje, mas não vai ser tão ruim amanhã.
Mas é injusto falar que a gente teve uma culpa ali. Mas agora a gente tem que olhar com o que a gente tem hoje. Então tem uma parte da população que está um pouco confusa. Mas eu acho que hoje o setor está sofrendo de outras coisas, né? Uma taxa de juros mais alta, um nível de inadimplência maior, está tendo não sei se posso dizer assim, mas uma certa recessão em que pessoas estão perdendo trabalho, está difícil conseguir o sustento, inflação, etc. Então tem outros fatores que estão travando um pouco o crescimento do solar. Eu acho que a parte da lei, sim, mas é um fator pequeno. Eu acho que a taxa de juros está impactando muito mais do que a nova lei, né? Se você pegar, tem alguns financiamentos já acima de 20%, 21%. Então isso é um impedimento para o crescimento, porque impacta muito o payback. Dependendo do valor de conta, né? Às vezes sai mais barato pagar a conta de luz do que fazer um financiamento, olhando no curto prazo, né? Então, nosso trabalho hoje é dividir informação, compartilhar com o mercado e, às vezes, fazer um trabalho até um pouco mais individualizado, né? Fazendo uma simulação, olhando o investimento das pessoas, tentando ajudar ela ali, fazer um encontro de contas para fechar. Hoje não vai ser aquela venda automática que você oferta e a pessoa fecha, oferta e fecha. Você vai ter que fazer um trabalho um pouco mais individual, entendendo a situação de cada um e qual que é a realidade daquela pessoa para poder fechar fazer a venda, né? Edu, antes de falar da nova casa, eu queria aproveitar toda a tua experiência. Muitos dos nossos internautas, telespectadores e ouvintes querem saber um pouco da relação do brasileiro quando ele trabalha com uma empresa da China. O que você pode passar para nós da tua experiência? Até porque eu acredito que muitas outras oportunidades de trabalho vão surgir, né? Eu acho que o primeiro desafio, né, é você trabalhar numa empresa chinesa, mas você tem que vestir a camisa do Brasil ainda, né? Então, existe uma diferença cultural e o papel de todo mundo que trabalha numa empresa chinesa, né, nos formatos que a gente tem hoje, né, é você tentar tanto explicar para a empresa quais são as diferenças culturais do Brasil e tentar fazer o encontro com a diferença cultural que tem na China. Olha a relação diplomática aí. Exatamente. Então, quando a gente faz um trato comercial, as negociações comerciais, tem diferença na forma como você trabalha no Brasil e a forma como você trabalha na China. Então, o principal desafio é você entender, né, como agradar as duas partes e achar uma relação ganha-ganha. Então, eu gosto muito de trabalhar com chineses porque são pessoas que elas querem fazer negócio. São comerciantes por natureza. Então, quem tiver a oportunidade de ir na China, nos mercados lá, você vê que o pessoal quer negociar, ele quer te trazer para a mesa, quer aquela disputa ali que os dois vão sair felizes e fazer a negociação. E o brasileiro também. A gente gosta, né? Você tem o dia a dia comercial, é um povo pró-negócio. Então, isso já facilita um pouco as coisas. O que você precisa fazer é encontrar as diferenças ali e ajustar na forma como a gente consegue, da forma possível, né, para ser bem sucedido e ter uma boa relação. O brasileiro ele tem algumas peculiaridades, o olho no olho, o apertar de mão, procurar parcerias de longo prazo, né? E, na minha opinião, em alguns casos, a cultura chinesa é mais fora. Vamos fazer negócio. Então, esse é, por exemplo, um desafio. Você conseguir construir relações de longo prazo, né? E mostrar os benefícios dessa relação para a empresa, né? Não necessariamente todas as empresas. Não vão colocar todo mundo numa caixinha assim. Sim, claro. Mas, no contexto que eu vivenciei, esse é um exemplo, né, de diferença. Então, um vai procurar fazer negócio, procurar crescer, volume, etc. E vamos construir um negócio a longo prazo, olho no olho, apertar a mão aqui. Então, é muito mais importante de um contrato, né? Então, um exemplo. Da mesma forma como o americano, o europeu tem diferenças, né, peculiaridades, o chinês também. Mas, de forma geral, eu gosto de trabalhar, já estou desde 2017, né, trabalhando em empresas chinesas.
me dei bem, né? Soube lidar com as diferenças. Cada empresa tem uma estrutura e uma organização, então você tem um pouco mais de relacionamento com a equipe da China, outras têm menos, mas de forma geral eu acho que dentro do solar é impossível fugir de empresas chinesas. Exatamente. Hoje, se a gente pegar a lista de fabricantes de módulo e de inversor, acho que 99% ali são empresas chinesas. Então, eu acho que são extremamente importantes para o Brasil. Acho que cada vez mais elas estão entendendo essa diferença cultural e estruturando mais os times locais para poder atender o mercado, exatamente para fazer um encontro aí dessas diferenças culturais e comerciais para poder atender melhor o Brasil. Uma curiosidade, o Brasil hoje acho que já é o terceiro maior volume de solar a nível mundial em país, né? No mundo, né? A gente perde talvez ali para tirando China, né, Estados Unidos ou Alemanha, mas a gente está ali como um dos principais players. Então, por isso que a gente tem tanta empresa chinesa, tanto time local sendo estruturado para atender melhor. Claro. Então, como brasileiro, né, é uma das coisas que a gente pede. Fala, olha, vamos estruturar o time local para depender menos, para a gente entender melhor no mercado, as necessidades. Então, eu acho que até um contexto global que a gente está, não dá para fugir de empresas chinesas. Claro. Cada vez mais a gente está se relacionando com eles. E no lado bom, né, sem o lado pejorativo do termo, mas o jeitinho brasileiro pode ser um facilitador nessa relação com os chineses. Me parece que eles gostam do Brasil, gostam dos brasileiros, né? Então, acho que isso tudo... Sim, quando o time local consegue explicar bem esse jeitinho, tudo bem, né? Então, é importante ter peças importantes aqui no Brasil que transmitam bem o nosso jeitinho para também passar segurança e credibilidade para dar continuidade no trabalho, mas sem dúvida. A gente tem muito jogo de cintura, né? Coisas que talvez... um americano, um europeu tem um pouco mais de dificuldade porque segue bem as regras, o caminho. A gente tem um jogo de cintura ali que ajuda, sem dúvida. Apresente então para nós, já na reta final aqui da nossa conversa, a sua nova casa. Fique à vontade. Bom, como eu já comentei, né, a Astrange está dentro do grupo da Xint, né? Ela foi criada para poder atender essa área de energia renovável. É uma empresa fabricante de módulos. Ela está crescendo muito a nível global e no Brasil. Ela é a sétima maior fabricante de módulos a nível mundial e está quase que triplicando a capacidade para esse ano. Então, ela quer se posicionar como uma das principais fabricantes de módulo nos próximos anos, ele chegando no grupo dos 5 maiores, 6 maiores. Então, ela é uma empresa que ela dá continuidade no crescimento e ela faz isso para se manter competitiva. Ela atende diversos tipos de tecnologia, tipo P, tipo N, módulos monofaciais, bifaciais. Então, o portfólio de produto é bem completo para atender o mercado brasileiro. A gente está fazendo algumas parcerias locais, tem um time estruturado aqui no Brasil com área técnica, de marketing. Então, o nosso objetivo para esse ano é conseguir estabelecer parcerias mais sólidas que deem continuidade nesse projeto de expansão que sem dúvida vai impactar aqui no Brasil. A gente quer ser um player relevante e trazer tecnologia e trazer competitividade para o mercado. A gente vê um mercado que está um pouco, vamos dizer assim, confuso em qual produto usar, qual que é confiável, qual que não é, e a gente está trazendo uma marca forte para dar essa credibilidade e dar sustentabilidade para o crescimento do Brasil. Se você pegar o relatório da Greener, ou de importação, a gente vê uma quantidade de marcas absurdas aqui no Brasil. São mais de 100 marcas atuando aqui no Brasil e pouca informação. O nosso mercado, eu vim do automotivo, no automotivo você tinha relatórios, tinha muita informação. E no solar a gente tem que procurar, tem que cavar um pouquinho mais para achar. E quando a gente tem tanta marca, o cliente fica confuso. Qual que é boa, qual que é ruim? E o crescimento da Astrange é exatamente para mostrar uma marca de credibilidade que vai conseguir atender um mercado que demanda um volume absurdo, né? Então, parte do time de marketing ali é dar informação de credibilidade. E as boas parcerias é para dar um suporte na cadeia, né? Não adianta você ter um produto sem ter um distribuidor bom, sem ter uma empresa de projeto boa que vai instalar propriamente o seu equipamento, que vai dar o suporte quando necessário, questão de logística.
Então, a nossa missão no Brasil, né, é poder fazer um crescimento sustentável da marca e que dê um volume que a empresa espera, mas com uma boa base, boa fundação para que esse crescimento seja duradouro ao longo dos anos. Que bacana, que seja sólido, com muita solidez, com muitas conquistas para você, para todo o time. Edu, fico muito feliz de poder conversar com o embaixador Eduardo Gama. Obrigado demais pela presença. E eu queria, para encerrar, que você fizesse aí, deixasse uma mensagem para a sua família, para o João que te colocou nesse universo. Fique à vontade. Bom, primeiro agradecer o convite da BGD e você em particular por ter trazido esse bate-papo tão agradável. O solar é um setor que me surpreendeu positivamente. O João foi uma peça fundamental ali naquele começo. Eu tive boas experiências com o João na Alemanha, a gente se divertiu muito. Aí é um podcast para um outro dia, a gente traz ele e conta algumas histórias. Já está feito o convite. O João é uma pessoa muito especial, que me introduziu e talvez foi responsável ali por esse empurrãozinho no começo da carreira. Sou muito grato a ele. Minha família é peça fundamental que dá tranquilidade para a gente trabalhar que nem um louco, porque o setor demanda muito, viagens, eventos, é um setor que está crescendo exponencialmente, mas que também proporciona alegrias, né? Você vê o resultado, vê o crescimento, muita gente mudando de vida, conseguindo crescer com o setor, tantas empresas, né? Mais de 20 mil integradores que estão alimentando família, dando sustento. Verdade. Então, assim, a gente tem que ver o nosso setor com um pouco mais de cuidado, né? A gente vê muita gente sofrendo, vamos dizer assim, mas a gente passou uns 4, 5 anos de vacas gordas, né? Todo mundo vendendo, crescendo, e a gente está passando por um momento difícil, de fato, né? Mas a gente passou 5, 6 anos de vacas gordas, né? Então vamos aproveitar, aprender, olhar para dentro de casa, ver o que a gente pode melhorar, porque a gente vai ter muitos anos pela frente. Quem pega qualquer relatório de Bloomberg, projeção econômica, né? A energia solar, ela vai ter um papel super importante para o crescimento do mundo nos próximos anos. Então, aproveitar esse momento particular do Brasil, do mundo, para poder reestruturar, refazer as bases ali para a gente ter um bom crescimento. Então, é um trampolim, né? A gente está dando um passinho para trás para dar um salto grande pela frente. A BGD faz um papel importante também de estar informando, organizando o setor, dando as bases, brigando pela gente. Então, vamos nos unir nesse momento, né? Se ajudar, olhar para o lado, ver as empresas como parceiros e não como concorrentes, mas que a gente pode aprender um com o outro, né? Assim como eu aprendi com o João, aprendi com os meus concorrentes, amigos. E o setor é muito pequeno, né? Então, todo mundo se conhece, todo mundo se vê, todo mundo... A gente tem que criar bons relacionamentos que possam ajudar a gente, porque é importante. A gente tem muito mais a aprender com os outros do que ficar brigando e concorrendo. Então, pelo menos é a forma como eu vejo, a forma como eu tento me comportar e crescer no setor, e acho que a gente tem muito para evoluir ainda. Muito, muito obrigado. Obrigado demais. Foi espetacular ouvir o embaixador Eduardo Gama. Nesse momento em que você chega a uma nova casa, é bom para todos nós, certamente será para você, vai gerar emprego e vai fazer a empresa crescer aqui também no nosso país. Obrigado, até uma próxima oportunidade. Vocês ouviram que eu não falei sobre futebol, porque nós dois somos são paulinos, tricolores. No momento, num outro podcast a gente fala. Talvez daqui uns anos. Daqui uns anos a gente fala de futebol. Obrigado mais uma vez, Obrigado, Leve. Mauro. Um beijo muito especial para toda a sua família, para o novo time que você se junta agora. E até um próximo programa. Obrigado, Mauro. Valeu. Obrigado. E obrigado a você que me acompanhou até agora em mais um podcast do ABGD News. Que história bacana, hein? Quantos horizontes. Acho que de tudo que o Eduardo Gama falou para nós, fica essa visão de olhar para a própria casa, encontrar as oportunidades e multiplicar essas oportunidades que estão aí. Tchau para vocês, tudo de bom e até um próximo programa. SSM e Embrastec apoiam o podcast do ABGD News. Seja destaque, traga sua empresa para o ABGD News. Conteúdos exclusivos, atualizados, disponíveis nas principais plataformas.